nacionalizada holandesa. E você repara nessas competições de longa distância, quase todos os atletas franceses são ou de origem marroquina ou argelina. Verdade. É isso mesmo. O que já facilita muito, porque eles já têm quase que direito à cidadania, porque, né? Idioma, essa coisa toda. Idioma facilita bastante. Aliás, no esporte, né? No tênis, por exemplo, os marroquinos se destacaram muito nesses últimos 20 anos. 3 grandes jogadores. Nós vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente... Você está acompanhando a prova masculina do primeiro campeonato mundial de corrida de rua aqui na ESPN. Na transmissão, Marco Antônio Rodrigues e o nosso comentarista, Adalto Domingues. Aqui a gente vai ver agora realmente uma supremacia africana, viu? Eles já estão quase passando aqui, vão passar os 5 km, uma passagem forte. Os 20 km. Devem passar agora aí. 5 km. Olha, até agora o que passou ali, nós vimos praticamente somente atletas negros, africanos. É verdade. Aí agora já estão passando, vão por volta dos 10 km. Quer dizer, o ritmo já está muito forte. A gente percebe que é um ritmo rápido, né? Para 27 minutos, quer dizer, próximo, logo vai dar os atletas. Esse aqui é a camiseta da Eritreia. Interessante que o Brasil, em 92, o Brasil chegou a ser... foi medalha de bronze por equipes em 92. Competiram o Ronaldo da Costa, que foi recordista mundial da maratona, o Demir dos Santos e o Arthur de Freitas Castro, que é lá de Petrópolis. Eles ficaram em terceiro por equipe. E individualmente a melhor classificação é do Ronaldo em 94, quando ele foi terceiro colocado individual, isso em Oslo. Aí, ó, já estamos na altura dos 10 km, a gente tá vendo que, acho que é o TDS, TDS, eu não tenho certeza, acho que esse é o TDS. É ele. Esse atleta que está na frente foi medalha de bronze nos 10 mil metros em Atenas. Ele que quebrou lá eu acho que a Etiópia queria fazer o trio lá com o Bekele. Seria um ritmo muito forte, um ritmo de 14 para cada 5 mil, aí é rápido, é muito rápido. Só para as pessoas, eles passaram 14,5 os 5 mil e passaram 27,55 os 10 mil. Virou mais rápido ainda o segundo 5 mil do que o primeiro. Esses atletas da Eritreia lá, eles têm... É um grupo que apareceu, eles realmente são muito fortes. Eles conseguem competir de igual para igual com esses atletas, com os quenianos e com os etíopes. Principalmente esse aí que está na frente, que é o Cesernay Tadesse. Nós vamos ali a um pequeno intervalo e voltaremos em seguida. Estamos de volta com a cobertura através da ESPN. O primeiro campeonato mundial de corrida de rua que acontece em Debrecen, na Hungria. Vocês estão na companhia de Marco Antônio Rodrigues e Adalto Domingues. A gente está vendo desde o começo da prova, né? O atleta da Eritreia, Cesernay Tadesse aí, só não passou na frente nos primeiros 5 quilômetros. E aí já estamos quase próximo dos 15 km, quer dizer, falta um pouquinho menos de 1 km, acho que para os 15. E aí ele já está começando a ganhar algum espaço, alguma folga aí. Está conseguindo fugir do adversário direto, que é o Robert Kipchumba. Provavelmente essa abertura nessa altura do campeonato aí já é uma abertura, eu diria que quase definitiva no estágio e no nível que é esse atleta. E esse número 67 aí, qual é o nome dele mesmo? Tomando uma volta. Olha só, que coisa engraçada. É o Badboni El Safadi. Safadinho ele, né? Meio cheinho, pesadinho. É que nesses campeonatos, às vezes, um país, eles têm, não às vezes da IAF, você ter países sendo representados, né?
Então, às vezes acontece esse tipo de coisa. Às vezes, inclusive, ganha até passagem para poder participar. Mas vê claramente que ele não é um atleta para esse tipo de prova. Tanto que ele está aí mais de meia hora em relação ao último colocado, né? Ao penúltimo, perdão, ele é o último. Ele está próximo daquela famosa piada que diz que o sujeito correu sozinho e chegou em segundo, né? É verdade. Enquanto isso, o Tadesse... O Tadesse está num ritmo muito forte, ele vai completar agora aí está próximo de completar os 15 quilômetros na passagem, um ritmo muito rápido. E você pode reparar também, Adalto, que ele está confiante. Ele vai correndo, não está toda hora olhando para trás. Sabe da sua vantagem e da capacidade que ele tem de manter essa vantagem, né? Que é muito importante. Existem alguns atletas no mundo, né, que tem uma capacidade, um potencial muito... Esse é um deles, né? Ele tem uma capacidade muito forte, lá passando os 15, 41, 47, o último 5 km deu 13,52. Realmente é uma passagem muito rápida, quase 2,46 por mil. E, enfim, esse é um desses grandes atletas do mundo aí que está mostrando todo o seu valor, né? A diferença do Tadesse para o Kipchumba é de 8 segundos. Aí já deu uma diferença. Esse é o terceiro colocado que a gente está vendo agora. Segundos já do terceiro. A gente percebe que os dois realmente abriram muito do grupo. Se segura um pouquinho a imagem para que a gente possa ver as parciais dos brasileiros. A imagem não mostrou, mas dava para perceber que eles estavam muito próximos entre eles. Interessante que a gente tem 51 minutos de prova e a postura do atleta quase não muda, né? Bom, a prova de 20 km, ela permite um pouco isso, né? A maratona já complica um pouco. Não entendo. É muito interessante, o ciclista ao lado, ele acompanha o líder. Ele tem na sua bicicleta exatamente um papel dizendo líder. E ele acompanha o líder. É porque, como nós percebemos, como é um circuito, existem voltas, então a pessoa vai dando volta. Então, para as pessoas que estão assistindo, a própria televisão, para que acompanhem, né, você tem uma noção clara de quem está na frente. Até para que um retardatário saiba, por exemplo, que o líder está vindo. Isso. Aí a gente já está faltando menos de 1 quilômetro aí agora. E a gente vê que não mostra o Tadesse nenhum sinal de diminuir ou de tirar o pé do acelerador. Está firme. Está muito rápido mesmo. Foi decidido para... Engraçado que a Eritreia, até pouco tempo atrás, pouca gente sabia, né, onde ficava, no nordeste lá da África, mas vê como que o esporte às vezes, né, ela dá essa possibilidade, né, de você competir de igual para igual no mundo todo. Isso, muitos países paupérrimos, né, onde nós temos aí grandes atletas, inclusive eles têm no atletismo uma forma de ascensão social.
E de qualidade de vida, né? Claro, né? E aí a gente, se for falar aqui, mas na década de 90 tinha o Abdi Bili, que era da Somália também, que é um país de uma dificuldade enorme. Os próprios atletas da Etiópia, né? Você vê que são países assim muito difíceis, mas que aí, né, os caras não estão inferior a ninguém, muito pelo contrário. Da casa. Não estão conseguindo muita coisa? Não, os húngaros não. É o Roland Kouvas. Enquanto isso, o Tadesse vai dando um passeio. É, já está no finalzinho de prova aí, faltando acho que um pouco mais de 400 metros. Um pouco menos, talvez. Pelo circuito. E o líder ali da bicicleta tem que pedalar para acompanhá-lo. Ali você vê o finlandês. Aí já é a turma de trás, né? Segundo, terceiro batalhão. E ali o nosso ciclista líder acompanhando o Tadesse. Vai chegar já. Virou. Vai chegar. Uma vitória soberana. E olha que você vê, ele ainda acelera ali para ganhar um tempo, para marcar ali um bom resultado. 56 minutos e 1 segundo. Olha que primeira vez o país recebe uma medalha de ouro. Uma grande vitória, é recorde do campeonato. Quer dizer, eles falam campeonato porque já tiveram outras distâncias parecidas, né? E o Kipchumba, Robert Kipchumba do Quênia. E curioso, porque provas assim de rua, né, maratona, meia maratona, as pessoas costumam dizer que não existe um recorde, existe melhor tempo, Melhor né? tempo, é verdade. Porque é muito difícil você estabelecer o recorde devido às diferentes condições. Existem algumas coisas para que esses melhores tempos sejam válidos, né? Agora aqui de cabeça me fugiu. Me parece que são 45 metros a diferença, ou seja, da largada até a chegada, a prova ela pode oscilar no máximo 45 ou 50 metros. Agora me fugiu. Mas mesmo assim é melhor tempo, como você disse, devido a essas diferenças de percursos, né, no mundo todo. Existem, por exemplo, condições na maratona de Boston que você não terá na maratona de Londres, e é impossível, por exemplo, o atleta fazer o mesmo tempo. Pois é. E a celebração agora da equipe. É o que ele ganhou por equipe. Aliás, ganhou também no lado feminino, embora não tenha vencido a prova em nenhuma das duas. Ganhou por equipe. Mas por equipe que eles colocaram o segundo, o terceiro e o quinto, quer dizer, são os 3 primeiros de cada país que vão somar pontos. O Quênia nesse tipo de prova sempre tem uma briga muito particular com a Etiópia, né? E aí, sempre entre eles lá, quando... É muito assim, né? De uma rivalidade, né? É verdade. E você vai conferir aí o resultado final desta prova masculina no primeiro campeonato mundial de corrida de rua que nós mostramos aqui na ESPN. É hora de irmos a um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instantes. E estamos de volta. Aí está o campeão, o vencedor, Zersenay Tadesse. E o Adalto faz um comentário muito interessante.
esses países que geram esses atletas monstruosos, né, inexplicáveis, e que tiveram, na sua maioria, Adalto, infâncias terríveis, né, de subnutrição. E você dizia, né, que eles, quando eram meninos, aos 6, 7 anos, conseguiram a primeira vitória, que era permanecer vivos. É verdade. Né? Então, de repente, vencer uma prova dessa é mole para eles. Esse foi um médico mesmo que falou que às vezes a grande vitória deles, olha, a vitória por equipe, o Quênia, Eritreia em segundo e a Etiópia. Aqui esse tempo que ele Aí depois você vê Catar e Uganda. E o Brasil ficou em 12º aí, com 3 horas e 3. Só para completar aqui, antes de eu fazer, o Brasil, o João de Lima ficou em 42º, o Adriano Fortes 44º e o Elson Grazioli foi 50º colocado. O Paulo dos Santos, ele não terminou a prova, né? Então nós tivemos os 3 que nós ficamos nessa classificação. Pois é, mas é mais ou menos isso mesmo. A grande vitória deles às vezes é se manter, o cara permanecer vivo. Ou seja, se ele viveu é porque organicamente ele é muito forte. E aí depois ele passa a treinar e aí para ele isso aí é uma coisa mais natural possível. Né? Então, por isso que às vezes tem essa... Não é só isso, né? Não vamos dizer que não é só isso, o grande sucesso deles tem outras valências que contam, mas essa é uma delas. E ali mostrando imagens do pódio feminino, nós vimos o Lamine Diack, que é o presidente do IAAF, participando aí da entrega de prêmios. A equipe queniana recebendo o prêmio. Diretamente, né? Eles ganharam por equipe e ainda a Nike Pagar ainda ganhou individual. O Japão ficou na 3ª colocação, Etiópia na 2ª, Japão na 3ª. E é bom lembrar a você, fã do esporte, que este campeonato, que está sendo o primeiro campeonato mundial de corrida de rua, nós tivemos a explicação mais cedo do Adalto Domingues sobre a mudança que foi feita de meia maratona para 20 quilômetros. Aí está o Lamine Diack entregando o prêmio para o campeão. Mas em 2007 a Itália vai ser palco, em Udine, e depois o Rio de Janeiro. O Brasil conquistou esse direito, né? E vamos mostrar para esse pessoal aí o quanto nós somos em organização. E se tudo correr bem, eu espero que sim, claro. O próprio Rio, a cidade do Rio de Janeiro já tem um atrativo, quer dizer, fisicamente. Pois é, isso... É um país maravilhoso que o mundo todo gosta e que a gente com certeza fará um grande evento em 2008. E aí vemos a equipe do Quênia. Kipchumba, Wilson Kiprotich Kebenei, Wilfred Taragon, Fred Mogaka, Patrick Musioki. Ali a gente vê a equipe completa, mas só os 3 primeiros do país é que contam, né, para a formação dos tempos total. Quênia em primeiro, Eritreia em segundo e Etiópia em terceiro. E você que acompanha conosco essas competições aqui na ESPN, fique ligado sempre no site da ESPN, www.espn.com.br. Lá no site da ESPN você pode ver lá programação e conferir a programação da ESPN Brasil e da ESPN para saber um pouco mais de atletismo. Tudo que tiver de bom nós estaremos mostrando com certeza. São 48 horas diárias de melhor esporte para você nos canais ESPN. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Adalto Domingues. Adalto, muito obrigado pela sua participação. Prazer foi meu, mais uma vez aqui na ESPN, falando de atletismo, e eu fico muito contente com isso. E eu quero agradecer também a você que acompanhou conosco.
E você esteve na companhia de Marco Antônio Rodrigues e Adalto Domingues pela ESPN, líder mundial em esportes.